Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. Irmãos, quando nós assistimos aquele filme Gladiador, nós vimos ali o ator Russell Crowe representando o gladiador, e antes de enfrentar um combate, ele fez menção de algumas palavras para a tropa que estava contigo, né? E dentre tudo o que ele falou, uma frase ficou marcante para todos aqueles que assistiram e ouviram. Ele disse que aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Nós podemos garantir essa frase que o ator falou fazendo uso do livro de Josué. Josué enviou espias a uma terra que haveria de ser conquistada. Nós podemos ver isso no capítulo 2. Ali chegando, eles encontraram uma prostituta chamada Raabe, que abrigou esses espias e os livrou de serem capturados pelos soldados enviados pelo rei daquela localidade. Diante da situação, foi feita uma aliança. Raabe fez uma aliança com eles, não é? Pediu-lhes que, na verdade, quando eles tivessem de invadir aquela terra, que poupasse a sua vida e da sua família. Ora, quando ela propôs essa aliança, ela já tinha conhecimento de que existia o Deus de Israel, que ele era Deus Todo-Poderoso, que ele nunca havia perdido batalha, que ele protegia o seu povo e que eles conquistariam verdadeiramente a terra, ou seja, o fim estava chegando para eles. Então, diante disso, da aliança feita, não é? Eles pediram tão somente que ela não revelasse de que eles estiveram ali, e quando o exército viesse, protegeria a sua família, ela e sua família. Ela pediu a salvação, ela pediu a proteção não somente para ela, mas também como para toda a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha a sintonia da concordância dos textos bíblicos, né? Dos fatos, acontecimentos bíblicos. No capítulo 6, você vai ver, capítulo 6, versículo 25, você vai ver que o povo de Israel, eles invadem aquela terra e eles protegem, não é, a família de Raabe. E, irmãos, você vai ver que a aliança que ela fez ali surtiu um resultado. A maioria dos cristãos, na verdade, não se preocupa em examinar as escrituras, mas quando fazem, não examina no todo. Por exemplo, o livro de Mateus, nem todo mundo gosta de ver ali a genealogia de Jesus Cristo. Raabe, ela era prostituta, mas a partir do momento que ela fez a aliança com aqueles soldados, aqueles espias de Josué, o nome dela aparece lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, do acontecimento ali de Josué para Mateus tem aproximadamente 1.300 a 1.500 anos. Isso dá, na verdade, o entendimento da ultraatividade da lei de Deus no tempo, o que está fazendo uma conotação aí com o plano da eternidade. Ele vai acontecer. E o nome de Raabe, ela aparece ali, na verdade, em Mateus capítulo 1, versículo 5, e é também considerada como está inclusa com os heróis da fé. O nome de Raabe também aparece lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Mas, irmãos, o que na verdade eu quero com isto é chamar ao despertamento a Igreja do Senhor. Irmãos, nós estamos prestes a termos aqui agora no Brasil, segundo os cientistas políticos, uma das maiores eleições do mundo está para acontecer no Brasil. E nós, como servos do Senhor, temos que estar atentos àquilo que nós haveremos de fazer. Nós não podemos, irmãos, personificar o nosso voto. Quando você está votando, você não tem que estar votando olhando para A ou para B, a pessoa de. Não, você tem que entender que cada um dos candidatos, eles trazem consigo uma pauta estabelecida, um método de governo que será aplicado na nossa nação. Se o princípio que eles
trazem consigo, vai trazer este candidato ou aquele candidato, vai trazer, fere, não é? O regramento bíblico que Deus estabelece para nós, aquilo que seja pecado ou afronta ao Senhor, nós não podemos, na verdade, consentir ou participar com Ele, né, para que nós possamos trazê-lo a exercer uma direção sobre nós, se essa direção for pecaminosa. Entende, irmão? Observamos que quando o povo de Israel também, né, tinha um governo monoteísta, não é? Ou seja, Deus ele era o governante e todo o povo de outras nações eles tinham reis como governante. Israel desejou ter um rei também para governar sobre eles e eles escolheram Saul. E todos aqueles que leem a Bíblia têm sabido qual foi o resultado que nós tivemos com a escolha de Saul, porque era desobediente e infringia as normas estabelecidas por Deus e nós vimos as consequências. Portanto, irmão, nós não podemos colocar, não é isso, para reger a nossa nação, qualquer um, seja lá quem for, A ou B, que contrarie frontalmente os princípios estabelecidos por Deus, não é? Que contraria os regramentos estabelecidos por Deus. Por isso, nós não podemos também, irmãos, ali esquecer de que o Senhor, conforme o Salmo 139, não existe lugar para onde nós possamos ir que o Senhor não nos veja. Então, dentro da cabine também de votação, o Senhor está nos contemplando ali, para quem nós estamos concedendo a oportunidade no momento de governar a nossa nação. Nós não podemos, irmão, trocar, né, as promessas do Senhor por um prato de lentilha. Aquilo que vai satisfazer o nosso desejo momentaneamente, mas vai colocar em risco, em xeque, toda uma nação, os meus filhos, os meus sobrinhos, os netos, né, toda a nossa parentela, aqueles que não tiveram responsabilidade de poder ir lá votar, mas infelizmente foram prejudicados porque eu não soube o que fazer, não soube na hora seguir os mandamentos, ordenanças e direções estabelecidas por Deus. Por isso, fica aqui a lembrança, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, onde está escrito que não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos, sede santo em toda forma de ser. Seja santo em toda a sua forma de ser, porque é isso que o Senhor pede de nós. Portanto, é a hora de nós atentarmos. Se violar a palavra de Deus, se for contrário aos princípios estabelecidos pelo Senhor, não pode contar com a nossa aprovação, tá certo? Que nós possamos parar, refletir naquilo que vamos fazer para o nosso voto, aquele a quem nós colocarmos lá, porventura não venha a nos prejudicar imediatamente e também na eternidade, tá bom? Um forte abraço, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a minha, a sua e a nossa vida. Você que ficou até aqui, em nome do Senhor Jesus, até o final deste vídeo, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe para que outros possam ter esse alerta de despertamento e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima oportunidade, no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Forte abraço e continue com Deus.